Meninos, hoje tem sorteio da Copa do Brasil, né? 3 da tarde, terminando aqui o debate das séries, o sorteio da terceira fase da competição. E aí o Vila Nova, olha só os adversários, os rivais que o Vila Nova pode pegar na próxima fase da competição, na tela do canal do YouTube. Ele pode pegar o São Paulo, pode pegar o Flamengo, pode pegar o Palmeiras, pode pegar o Corinthians, pode pegar o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Vasco e também o Santos. Ou seja, só tem pauleira, meus amigos, só tem pauleira. Matheus Carvalho, dentro de uma naturalidade, eu não tô pensando aqui do ponto de vista financeiro, ok? Do ponto de vista financeiro, eu queria logo um Flamengo, já põe pra arregaçar logo, faz uma renda maravilhosa e vida que segue. Classificação, né, fica em segundo plano. Tô pensando do ponto de vista tecnicamente falando. Contra qual desses adversários aí o Vila Nova teria mais chance na terceira fase da Copa do Brasil, Matheus? Todos? O Vila é grande, né, Thiago? Matheus, hora dessa. O que foi? Não, é lógico, é opinião, a gente tem que respeitar, Thiago, tem que respeitar. Contra todos, o Matheus Carvalho? A gente tem que olhar pelo lado Contra bom, o Flamengo, o Vila teria chances. A defesa do Vila é boa, né, cara? Então a gente pega aí. Vai pros pênaltis, né? Lembra que são 2 jogos. 2 jogos, Você é tão canalha que você fala e fica rindo, velho. O quê? Segura o riso pelo menos, velho. Não seja tão canalha assim não, Matheus. Gente do céu. Se você não respeitar a minha opinião, eu saio daqui. Eu respeito sua opinião, mas então não sorria no ar. Mantenha a cara séria. A sua cara ficou engraçada, porque você coçou o cabelo que você tem. Não, ficou uma bagunça aqui. Que raiva que eu fiquei da sua cara agora. Então, contra todo mundo o Vila tem chance? Todo mundo. Entendi. Poderoso. Não, chance tem, né, Matheus? Às vezes é 1%, chance tem, mas... é 1%, 2%. Não, dentro de uma lógica, Vila Nova e Flamengo. Quem passa? Quem passa? Não, aí é lógico, mas... Palmeiras e Vila Nova, quem passa? Vila, Palmeiras tá ruim? Vila. O Vila também, né? Flamengo vai menosprezar o Vila e o Vila passa. O Vila passa também. Quem mais? Isso aí? Muito bem. Gesso, atenção, Gesso, estamos precisando de você, Gesso. Meus amigos, toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, morango, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás. A fruta do pé direto para o seu picolé. Operação Aprova Crédito, uma exclusividade da Realiza Construtora. Seu AP com parcelas menores que aluguel. Venha para a Realiza Construtora, você sonha, a gente realiza. Come Quieto Sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade. 100% Goiana, 3255-4040. E a Camargo, seu distribuidor autorizado MWM com as peças corretas para o seu trator, caminhão ou picape. A Camargo, 6232-726666. A Camargo, referência em peças para motores a diesel. A Camargo, parceira de quem produz. Jean Lopes, volta a cartela aí na tela do YouTube e divide a tela aqui pra mim, por gentileza, Eduarda. 2h23, enquanto você vai deixando o seu like, a gente vai debatendo aqui, ó. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Galo Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Vasco e Santos. Contra qual desses adversários aí o Vila Nova teria mais chances de passar a fase oitavas de final da Copa do Brasil, Jean Lopes? Ô, Thiago, primeiramente, na questão financeira, o Vila não precisa pensar, porque qualquer que seja o adversário, ele vai lotar o Serra Dourada. Ponto. Né? E deve colocar, como manda a lei, apenas 10% para qualquer adversário, seja Flamengo, seja Vasco, seja Corinthians, São Paulo, Palmeiras, seja quem for. 10%, porque a lei assim ordena. Agora, olhando na questão técnica, os mais fracos aí desse grupo são o Atlético Paranaense e o Bragantino. Aí você pode me perguntar, poxa, mas o Atlético Paranaense? Aí eu vou lhe responder. Thiago, eu assisti o jogo Atlético Paranaense e Paysandu no último sábado, né, se não me engano. Olha, eu achei o time do Atlético muito ruim. Ele provavelmente o momento mais frágil, tecnicamente, do Atlético nos últimos 10, 15 anos. É claro que tem muito ainda... A Série B, por exemplo, só teve 2 rodadas. Uma rodada, né? Só teve uma rodada, estamos caminhando para a segunda, e tudo pode mudar, o Atlético pode crescer seu futebol, mas aquele jogo contra o Paysandu, o Vila Nova tem condições de vencê-lo se ele jogar aquela bola que eu vi. E o Bragantino hoje é um time de Série B disputando a Série A. A verdade é essa. Outro time que também caiu muito, talvez seja o terceiro mais frágil desse grupo aí, é o Fortaleza, que não é nem sombra de dúvida, de sombra do que foi nos anos anteriores. Mas se eu tiver que escolher um adversário só, eu escolho o Bragantino. Para mim é o mais fraco de todos. O Bragantino tá vivendo um momento ruim, né? Sobre o Fortaleza tem muita qualidade, mas a temporada do Fortaleza é muito fraca. Começa muito mal a Libertadores da América, toma um pau em casa, 3-0 pro Racing, né?
não é campeão cearense e na Copa do Nordeste tá com altos e baixos, mas começou bem o Campeonato Brasileiro. Bateu o Fluminense em casa. Bateu o Fluminense e empatou com o Mirassol fora, tem 4 pontos. Mas assim, volta a cartela aí na tela do canal do YouTube. Já passou por aquela situação de máquina parada por conta de mangueira desgastada? Vai de Vedacil, seu distribuidor Guedes no Centro-Oeste brasileiro. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. A gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, tem a quinzena premiada. Preços imbatíveis para você. Aproveite, reforme e construção é com o nosso timaço. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Fantástica Center Pisos. Ela está de volta. Promoção e material para escritório da Papelaria Tributária. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E Viver o Goiás. Há mais de 40 anos sendo referência no mercado de plantas e flores, com plantas frutíferas, ornamentais, orquídeas, cestas de café da manhã e muito mais. Perfeito para você dar aquele presente para sua mamãe com muito carinho e beleza. WhatsApp 6232333977. Venha presentear a sua mamãe com o Viver Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. Volta a cartela aí na tela do canal do YouTube. É só gigante, Tim, mas nós temos ali gigantes que são gigantes nesse momento e gigantes que só têm passado. Por exemplo, o Vasco da Gama. Cara, eu soltaria foguete. Pei. Se o Vila pegasse o Vasco. O Vila tem chances reais contra o Vasco. Outro gigante aqui que eu não tenho medo. O Santos é só pelo Neymar, né? Mas o time do Santos também é bem mentirosinho, né? Mas vai do jeito que o Vila vai que ele se recupera, né? Até lá. Mas é um atrativo a mais. O Grêmio também não tem medo desse Grêmio, não. Thiago, sendo realista, assim, qualquer um desses aí, o Vila não é favorito contra nenhum. Contra nenhum eu vejo o Vila chegando nessa terceira fase da Copa do Brasil como favorito. Aí o que a gente pode analisar é isso. Qual é a possibilidade maior do Vila passar? De o Vila fazer aquele jogo assim, onde o Vila vai surpreender. Aí eu coloco o próprio Atlético Paranaense, que está na mesma competição e é o único, né, desses gigantes aí que está na Série B. O Bragantino, pelo momento, o Bragantino vive, não é um time que está jogando bem. O próprio Vasco, que você falou, o Santos e o Cruzeiro também, mas ficaria aí entre Atlético Paranaense, Bragantino, Vasco, talvez um Cruzeiro e um Santos. A possibilidade do Vila seria um pouco maior, né, para avançar, mas longe de ser favorito. E é bom lembrar que são 2 jogos. Se fosse aquela situação de um jogo único, só um jogo aqui no Serra Dourada, a possibilidade do Vila avançar até aumentaria. Mas, de qualquer forma, eu imagino, independente de qual clube o Vila pegar, o Serra Dourada vai estar lotado, e aí cabe à diretoria saber promover o jogo também, principalmente se pegar esses times maiores, os gigantes, né, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, o próprio Fluminense, Atlético Mineiro, o momento do Inter também é muito interessante. Aí tem aquela questão de se vai realmente dar só, como o Jean falou, os 10% que é direito tá no estatuto do torcedor, ou se o Vila vai aumentar um pouco mais o ingresso e vai dar um percentual maior para a torcida visitante, 20, 30, até 40%, eu acho que não pode passar disso. O Vila tem que ter a maioria no Serra Dourada do seu torcedor, mas em termos técnicos, para avançar, a possibilidade do Vila aumenta um pouquinho se pegar esses times que eu falei primeiro. Rapaz, eu fiquei feliz demais com a opinião do Jean Lopes e do Tim agora aqui, eu explico para você o motivo pelo qual eu fiquei feliz. Descubra o sorriso dos sonhos da Clínica Dentária Anhanguera, Avenida Tocantins 450, Centro de Goiânia, 3225-0500. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas, 3091-5050, não tem praga que aguenta. A gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, é imbatível. Pertinho do Anel Viário, Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E também, meus amigos, Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango é Super Frango. Vai deixando o like. Tanto o Jean Lopes quanto o Tim, eu acho que o Matheus Carvalho pensa igual, eles disseram o seguinte: mesmo que seja o Flamengo, Palmeiras, o time da baixa da égua, 10% no estado de Serra Dourada pro visitante. Você sabe por quê? O Vila não precisa de torcedor bispo pra lotar estádio não, meu amigo. O Vila lota o estádio sozinho, lota o Serra Dourada sozinho. Eu vejo que lota, eu concordo com você que lota. Agora tem que ver uma situação. O Vila, se pega um gigante, ele pode aumentar o valor do ingresso. Pôr o ingresso mais alto. Claro. Aí às vezes não lotaria ou tiraria um pouco do torcedor. Você sabe o que eu faria? Vila Nova. Poderia aumentar um pouco mais a carga pro visitante e aumentar o preço. Não sei se pode. Aí você podia até nos ajudar, Thiago. Pode. Se pode colocar o preço maior só pro visitante. Pode. Aí tudo bem. Pode colocar. Você não pode colocar pro visitante. Agora o setor você pode, né, Matheus? Por exemplo, Flamengo e Vila. Você coloca o flamenguista ali naquele espaço que ficou a torcida do Anápolis. Setor sul aqui, a Setor área sul, que só as cadeiras. Só cadeira.
Ali deu em torno de 5 mil torcedores. Põe a mistaiada lá em cima lá, ó. Mistaiada lá em cima, gigante lá, naquele espaço lá, pra eles. Lá na cadeira, com conforto e tudo mais. Você cobra ali R$40 porque o jogo vale, cobra até mais, R$60 que o torcedor do Vila paga, com meia lá tendo a camisa. Você usa a camisa e paga meia. Dependendo do time, eu acho que pode chegar até uns 80. Aí você sapeca lá uns R$300 na cadeira, meu amigo, dá faturamento do mesmo jeito, o estádio é seu, a festa é sua, só vilanovense do estado praticamente, eu faria desse jeito. Você chamou, Jean Lopes? Fala comigo, Chamei. Sim. Chamei, porque dentro desse tema exato, tem um querido ouvinte nosso aqui, amigo da série do esporte, o Altieres Ferreira. A carinha dele é o emblema do Vila Nova, do glorioso Vila Nova. Ele fala assim: contra o Flamengo pode dividir o Serra e é por R$100 meia entrada que esgota os ingressos. Aí eu desanimo de mexer com futebol. Sabe por quê, Thiago? Quando um torcedor de um time pede pro presidente dele abrir a metade da casa para colocar a torcida do rival, dá vontade de largar o rádio esportivo e mexer com outra coisa. É pensar pequeno demais, com todo respeito, Altieres. Você tem que falar o contrário, a gente tem que encher o Cé Dourado com a torcida do Vila Nova para empurrar, seja contra quem for. E se perder o jogo, mostrar para o Brasil inteiro a potência que é a torcida do Vila Nova, pelo amor de Deus. A gente não abre a casa da gente pro inimigo, não. É a mesma coisa você abrir a casa pro sujeito que tá paquerando a sua esposa, ele ir lá deitar no seu sofá, abrir sua geladeira, dormir na sua cama. Pelo amor de Deus. Se o torcedor do próprio clube tá querendo que abra espaço, que tire o torcedor do Vila Nova do Serra Dourado para colocar o torcedor rival, aí não dá pra mexer com futebol mais não, viu, seu Thiago? 12h32. Meia a meia, né, Thiago, né, Jean? Meia a meia também eu acho um absurdo se colocar meia a meia. Agora, sim, só os 10%, talvez não. Talvez ele poderia até aumentar um pouquinho mais, porque também tem outra situação. Ninguém rasga dinheiro. Claro que não. Ninguém é doido para rasgar dinheiro. E pode ser uma oportunidade para você melhorar o seu orçamento para a temporada. Dependendo do que o Vila arrecadar nesse jogo, aumenta muito a questão financeira. Meia a meia eu sou totalmente contra, mas por que não? Talvez ele, em vez de 10%, 20% do torcedor, no máximo talvez ele até 30% do torcedor visitante, com o valor do ingresso um pouco mais alto, porque aí arrecadaria muito mais e financeiramente a gente sabe como que é a vida do Vila. E principalmente agora com essa mudança dos direitos de transmissão, onde o orçamento caiu. Mas meio a meio jamais. 240 likes, a gente ainda precisa de muitos likes aqui para alcançar a nossa meta, hein? 500 likes é a nossa meta de hoje. Eu peço o teu like, peço a tua mensagem, peço também a tua inscrição. Deixa eu dar uma passada aqui no chat ao vivo. Meus amigos, atenção, recado importante da Rainha da Borracha. Pensou em borracha? Fale com a Rainha da Borracha, sua parceira em mangueiras industriais, hidráulica sob medida, correias planas PVC, PU Borracha, instalação e vulcanização 24 horas para a sua empresa. Seu distribuidor Gates, 3231-9000, 3231-9000. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial AGEL APC. Referência em vedações e componentes hidráulicos. Suprema-go.com.br. Vai de Suprema. E Globo Soluções de Impressão. Suprimentos de informática e escritório para o seu home office ou empresa. Peça agora pelo telefone 3261-1177. Thiago Moraes está ligado com a gente. Leonardo Oliveira, 50% deveria nem ser conversado. Hugo já disse que o Vila Nova não divide nem com o Real Madrid. Anderson Soares, Vila Nova lota fácil. Thiago. Carlos Alberto, Jean Lopes arrebentou nos comentários. Ninguém abre a porta da casa para inimigo. Concordo plenamente com ele. Hugo Almeida tá ligado com a gente também. Leandro Teles, vocês são os melhores. Foi quem comprou o colchão, ó. Coisa linda. Abraço pra você, amigo. Tamo junto. Evandro Rodrigues. Evandro Rodrigo. Cadê o Danilo Dias? Tá de folga hoje. O Hélio Divino também tá ligado. Não é folga dele, não. É folga nossa em relação a ele. Porque a gente precisa dessa folguinha do Danilo Dias, entendeu? Senão a gente surta aqui, a gente fica doido. Então a gente precisa de uma folga semanal do Danilo Dias. Não é folga do Danilo, não. É folga nossa do Danilo. Cuidado. Agora, Matheus, eu pensaria também numa outra possibilidade. Veja se você concorda comigo, com a sua experiência de arquibancada. Acho que é um jogo espetacular para subir o preço, inclusive, da torcida do Vila Nova. Sabe por quê? Motivar o pessoal a fazer o sócio do Vila. O Vila precisa aumentar a sua quantidade de sócios. O Vila precisa de pelo menos 20 mil sócios, gente. A torcida do Vila é gigantesca. Gigantesca. O Vila não passou de 10 mil sócios até hoje, nem depois do título goiano. O que você pensa disso? Caso o Vila Nova pegue aí um gigante. Um gigante pegará, né? Mas eu falo assim, um gigante com poder de engajamento, um Flamengo, e nesse caso, melhor o primeiro jogo aqui, né?
Seria porque você mantém esperança, né? Porque você não sabe o que vai acontecer se jogar fora, né? Cara, segundo o Matheus, é a pena do Tigrão. Tigrão bate. Beleza. Poderoso Tigrão. O Vila tem um azar, né, com esses negócios, né, bicho? Falar assim, não, assim, na cabecinha de cada um de vocês aí, eu tô acreditando muito, vocês estão pensando no Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians, né? Mas ninguém tá pensando num Red Bull Bragantino, né? Red Bull Bragantino é ruim. Ninguém tá pensando. Do ponto de vista da renda é ruim. É péssimo. Fica mais difícil aumentar o ingresso demais, né? Colocar um ingresso mais caro. Então, assim, é até difícil a gente debater isso. E o Vila é azarão nesses pontos, né? Ele normalmente pega esses times meia boca e apanha desses times meia boca. Então, assim, eu vejo que se for pegar algum gigante, é interessante ter uma estratégia para aumentar o número de sócio-torcedor. Eu acho que não tem como você liberar a carga de 30%. 30%, 40%. Ou é os 20%, né? 10 pela lei, né? Pela lei. Porque os 10%, ele dá o tamanho exato ali da cadeira visitante. E aí, se tiver que ampliar mais, aí muda completamente a logística do BEP, né? Então, assim, eu não vejo essa possibilidade de aumentar um pouco mais. Só te ajudando, na decisão quanto ao Anápolis, até eu fui lá gravar, né? Nós tivemos lá, você lembra que eles colocaram uma barreira extra ali no final das cadeiras, setor sul, na arquibancada, até para separar, que foi aquela área que ficou vazia ali. Sim. A administração do Serra Dourada colocou essa grade extra ali, foi feito para a decisão, né? Aí o que eu imagino é a mesmice, né? É o que acontece sempre. Vamos colocar, qual que foi o último grande jogo aqui que tinha um time grande? Atlético e Flamengo. Sim. Tinha muito flamenguista na torcida do Atlético. No Serra Dourada, né? Porque o ano passado, você lembra também o Vasco na Copa do Brasil contra o Atlético, lá no Acioli, eu até trabalhei no jogo, o próprio Adson abriu uma parte maior ali da arquibancada, não foi só aquele setor do visitante, não. Aquela da frente, abriu, né? aquele do lado esquerdo ali também das cabines de rádio. Porque o que acontece, Thiago? O torcedor, normalmente, de Brasília, ele não respeita isso, não. Ele tá se lixando, ele quer ir lá ver o jogo e acha que não apanha, não, que não toma um cacete do torcedor, não. E é perigoso isso, né? É muito perigoso. A torcida do Vila, ela não aceitaria nenhum tipo de outro torcedor. Eu acho que somente o Santos, né? Porque tem uma amizade. Furacão também. O Atlético Paranaense, né? Fanáticos, né? Mas fora isso, cara, o torcedor que quiser pagar de bonitão e falar assim, não, eu vou comprar de qualquer jeito e eu vou lá ver meu Mengão, cara, tá sujeito a tomar uma coça. Tomara que isso não aconteça. Mas sempre acontece do torcedor flamenguista comprar. Ele tá se lixando, ele vê aqui como um curral. É folgado, né? É folgado. Então sim, tomara que aconteça tudo bem na partida. Dentro da estratégia, eu acredito muito que poderia aumentar sim, o valor do ingresso e tentar agregar um pouco no sócio Tigrão. É um ponto importante, a gente precisa aumentar isso não só no Vila Nova, mas no Atlético e no Goiás também. E aí é muito mais ver, né, quem que será o adversário da Copa do Brasil.